Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com o auxílio de cartas de tarô e ela é uma mensagem geral, ou seja, ela pode ressoar com você ou não. Pegue somente o que fizer sentido para você, tá bom? Antes da gente começar a mensagem, quero pedir a compreensão de vocês. Esse final de semana eu já não consegui postar o vídeo de reiki. Como falei em outro vídeo de mensagem da semana, eu tô em período de uma mudança, então as coisas não estão do jeito que eu gostaria. Quando que estão, né? A gente não tem o poder de controlar. E algumas vezes eu não consigo fazer a gravação aqui no Pilates durante a semana para realmente conseguir já deixar pré-agendado esse conteúdo, tá? Então peço a compreensão de todos, não desistam do canal, mas eu entendo que é um período breve e que logo as coisas vão se ajeitar, tá bem? Então vamos começar. A primeira carta que eu tirei pra gente, deixa eu só ajeitar o microfone aqui. A primeira carta que eu tirei foi o 6 de paus. E ela fala sobre reconhecimento, para aceitar os méritos e principalmente entender que as pessoas vão realmente reconhecer os seus esforços essa semana. Independente se é no trabalho, se é no teu relacionamento amoroso, se é no teu relacionamento familiar, na tua vizinhança, enfim. O que você está colocando energia vai ser realmente reconhecido porque você está se empenhando para isso. E quando a gente faz de coração, as coisas tendem a melhorar, né? Tendem a acontecer de uma forma mais leve, mais fluida, tá? Então, essa carta fala muito sobre autoconfiança e também sobre, de certa forma, um sucesso, uma vitória, porque assim, quando a gente tem um reconhecimento por alguma coisa que a gente está fazendo, é como se a gente tivesse realizado, né? Essa sensação de realização que você talvez vai ter essa semana. A próxima carta, olha que engraçado. Gente, eu fiz a tiragem hoje e eu não olhei as cartas. Geralmente eu faço a tiragem, tiro as 9 cartas, né? E olho ela de forma geral para depois fazer a mensagem para vocês. Hoje eu fiz assim, eu tirei e não olhei assim, deixei ela bem na curiosidade. E eu coloquei bem certinho as cartas para elas acontecerem assim, né? Sair da maneira positiva. Mas olha só o que aconteceu, caiu uma carta no outro lado. E olha que, nossa, as coisas, eu digo assim, ontem eu tava falando com uma amiga, fiz uma tiragem para ela, e eu disse, o tarô não mente, ele fala muito a verdade, como você tá se sentindo, a energia, e é muito doido. E olha que legal, o 5 de copas, no negativo, ele fala sobre perda, sobre luto, arrependimento, né? Como vocês podem ler aqui embaixo. Mas assim, deixar as coisas para trás, porque o futuro vai estar melhorando. E caindo do outro lado, né, que seria o negativo, na verdade ela fala de coisas positivas, que é sobre aceitação, sobre mudança, sobre mudar a perspectiva e principalmente sobre cura e superação. Então, não tenho nada mais a dizer. Quando caiu essa carta aqui, a gente vai ser reconhecido, a gente vai ter um processo de cura aí que está sendo trabalhado. Para alguns vai ser iniciado, para outros já vai estar no meio do caminho, é a confirmação de vocês para essa situação, e para outros já estão finalizando esse processo. Então, seguimos firmes e fortes. O próximo é o enforcado, que apesar de estar ao contrário, está certo, tá? E essa carta, ela fala sobre sacrifício, sobre olhar de outro ângulo, sobre ainda aceitação, sobre flexibilidade, sobre soltar algumas coisas para a gente conseguir seguir o fluxo.
Então essa carta ela fala justamente para a gente soltar um pouco o controle e deixar as coisas acontecerem, porque às vezes a gente quer tanto controlar uma coisa que a gente acaba limitando coisas boas de acontecerem. Que olha, isso aqui é uma confirmação para mim também. Ai, gente, tarô é sobre isso, né? É uma confirmação para mim também, porque né, nessa mudança que a gente está fazendo aí de vida, eu e o Léo, eu sou muito burocrática, eu sou muito metódica, eu sou muito preto no branco, tanto é que assim, nossa, vocês não fazem ideia a tristeza que eu tive quando eu cheguei domingo, era 6h30 passada, eu tava cansada, e eu disse assim, eu não fiz o vídeo de reiki, e eu pensei, primeira vez que eu não faço vídeo de reiki no domingo, poxa. E ele disse assim, olha tudo que tu fez hoje, olha tudo que a gente mudou agora, de sexta para agora, e não te culpa por deixar uma coisa cair, porque você teve que segurar outras coisas, então saiu do meu controle, me frustrei, mas também mudei a perspectiva, porque assim, eu posso deixar de uma coisa cair, mas eu fiz tantas outras. Então, o Forcado fala exatamente sobre isso, sobre a gente ter uma melhora, uma aceitação do que a gente está vivendo, mas deixar realmente as nossas dificuldades mudarem o nosso pensamento, mudar nossas crenças. Então isso é bem interessante. Essas 3 cartas então iniciais, elas estão falando justamente sobre essas questões de reconhecimento, sobre mudança, sobre cura, sobre você estar caminhando realmente para uma jornada nova, um sentido, e você entender que você está no caminho certo. Você, apesar de todas as coisas que você acha que está fazendo errado, você está no caminho certo, tá? Então, confie em você, entenda que esse sucesso também é seu, de reconhecer. Às vezes a gente pensa que o reconhecimento, ele é externo, mas quando a gente tem um reconhecimento interno das coisas acontecendo, isso também é importante. Então, talvez esse reconhecimento para alguns seja das pessoas de fora, né? E para alguns, como agora me caiu a ficha, é um reconhecimento interno. Então, basicamente é isso. Vamos continuar, senão eu vou ficar até amanhã aqui conversando com vocês. Próxima carta, 10 de ouros, e ela fala sobre segurança e estabilidade, seja em questões materiais quanto em questões emocionais. Mais material do que emocional essa carta, mas ela fala sobre estabilidade no âmbito familiar, no trabalho, na sua vida. Então tem coisas que estão começando a se encaixar. Talvez estava acontecendo algumas coisas na vida de vocês, independente da área, tá? Isso aqui é uma mensagem geral. Para uns realmente vai ser na família, para outros no emprego, para outros no relacionamento e assim por diante, ou situações bem peculiares. Mas quando a gente tem essa carta, ela fala sobre a gente justamente entender que essa estabilidade, essa segurança, ela veio para ficar, pelo menos para a gente conseguir finalizar algumas questões e ficar um pouco mais tranquilo para lidar com as coisas do dia a dia. Então, fica calmo, gente. As coisas estão se encaixando no quebra-cabeça da vida. E o mundo vem confirmando, porque ele vem trazendo conclusões. Essa carta, ela diz pra gente celebrar as nossas conquistas e principalmente os novos começos. Então, realmente, as coisas estão se estabilizando porque a gente está fechando um ciclo. Então, parabéns para nós. E vai ter vão ter coisas que vão fazer sentido a partir de agora e que a gente vai se dar por satisfeito, realizado com essas coisas. Então a gente vai deixar isso ser finalizado, concluído e vai dar início a uma nova
Para alguns vai ser uma nova jornada, para alguns vai ser finalmente viver essa estabilidade. Então, essas cartas falam justamente que as coisas vão se acalmar a partir de agora. E o As de Copas vem falando justamente que esse novo começo vai ter muita emoção, vai ter muita questão sentimental. Então vai ter amor, vai ter alegria, vai ter conexão. Para alguns, nesse ponto, até encontrando pessoas importantes para ajudar a trilhar. Pode ser no amor, pode ser na família, pode ser no trabalho. Como eu disse, é uma mensagem geral. Mas enfim, vocês vão realmente conseguir fazer uma conexão importante para dar os próximos passos para essa tranquilidade, estabilidade. A Rainha de Ouros vem trazendo justamente a confirmação. Prosperidade emocional e também material estão ao nosso alcance. Então, fala muito sobre segurança, sobre nutrir o que a gente realmente quer. Então, a gente vai estar sendo prático e ao mesmo tempo vai trazer a prosperidade que antes parecia que a gente estava dando murro em parede para conseguir alcançar. Então, as coisas realmente estão se encaixando, se ajeitando e vão estar seguindo o fluxo da vida. O julgamento, ele já vem trazendo para a gente a ideia de refletir sobre as nossas ações até o momento. Então, toda cura, ela vem através de uma reflexão. Então, a gente vai precisar avaliar algumas questões que ficaram com algumas pontas soltas, ver realmente o que a gente estava fazendo, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, para a gente conseguir justamente entender todo esse processo. Então, o julgamento vem falando sobre uma certa aceitação, sobre um entendimento que a gente estava precisando ter de toda essa situação. Então, vamos refletir ainda essa semana sobre isso. E para finalizar a nossa mensagem, a estrela vem dizendo que a gente precisa manter as esperanças, que tudo está realmente conspirando a nosso favor. Então, essa carta ela fala sobre confiar em si mesmo, sobre entender e seguir o seu propósito e também se permitir pensar, idealizar, compreender as coisas que estão acontecendo e curar elas. Então, é uma carta que fala sobre direcionamentos. A gente precisou passar por todas essas questões de luta, de certa forma um desapego, sobre mudar as perspectivas para justamente a gente concluir algumas questões, dar um pontapé inicial para a gente começar a viver esse novo processo, essa estabilidade, mas isso só vai realmente se concretizar se a gente realmente refletir sobre o que a gente viveu nesse período, refletir sobre os aprendizados e entender que a gente precisa quebrar esse ciclo. Realmente soltar algumas questões para a gente não precisar repetir novamente esse ciclo que vem fazendo a nossa vida ser cíclica. Então, repense as suas atitudes nessa situação que está realmente se concluindo, reveja como você lidou com a situação, como você gostaria que tivesse acontecido e que no final das contas a vida fluiu da melhor forma possível para tudo acontecer da melhor forma possível e que a gente está realmente no lugar certo, na hora certa e fazendo o que é certo. Reconheça o seu esforço, reflita e aceite essa nova fase muito próspera e abundante que está começando para você a partir de agora. Essa foi a mensagem da semana, espero que ela tenha ressoado com vocês. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima.